Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez falando sobre a oração, não é? E nós estamos vendo que Deus tem provido as maravilhas dos céus para nós através da nossa petição, não é? Nós lemos agora há pouco aqui no livro de Efésios, glória a Deus, foi no livro de Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós devemos estar orando simplesmente por nós, primeiramente, né? Para nós nos fortalecermos, e pela nossa família. E nós vamos lembrando dos demais, dos nossos cooperadores, porteiros de igreja, os nossos diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, enfim, os encarcerados, os que estão internados, os que estão nas UTIs, os que estão aí perdidos pelas ruas, agora já chamam até de morador de rua, né? Porque passam mais a vida na rua do que em casa, né? Achou melhor do que sair de casa, ficou melhor do que resolver os problemas de casa, né? Não teve paciência, falta de Deus, falta de confiança em Deus, falta de usar a fé para com Deus, porque a palavra de Deus nos ensina claramente que nós devemos estar em oração, em constante oração. Diz a palavra de Deus, orando o tempo todo, aliás, em todo o tempo, com toda a oração e súplica, diz aqui o versículo 18 de capítulo 6 de Efésios, né? No Novo Testamento, você pode conferir, devemos estar todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Muitas pessoas vão aí se descambando pelo caminho da vida, mas o nosso caminho é o caminho, a verdade e a vida, é diferente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que nós devemos estar orando constantemente? Devemos estar orando quando tudo está bem? Devemos estar orando quando tudo está bem, mas devemos estar orando também no dia da angústia e no dia da adversidade, aquele dia terrível, né? Tem até um velho ditado que diz, hoje, meu Deus do céu, o negócio foi tão difícil, hoje que o dia parecia noite, né? Porque estava tão negro as coisas, você não conseguia nada dava certo, mas é Deus provando a nossa fé. A prova que Deus coloca em nossas vidas são para nos fortalecer, cada dia mais estar nos seus pés. Mas aí as pessoas acham que debandar, né? Deixa mulher e filhos e vai para a rua, ou vai para longe, vai para lugar distante. Vou procurar emprego em tal lugar, ali já tem mau pensamento, né? Ou então a mulher, fica com os filhos aí que eu vou arranjar um emprego, fazer uma faxina, fazer uma coisa ou outra, e vai para a cidade vizinha, vai para outro estado, e aí acaba o quê? Acaba tudo em nada, né? Porque é assim que o inimigo quer, destruir a família, separar casais, e aí quem paga o preço são as crianças. As crianças que sofrem porque o pai está para um lado, a mãe está para o outro, não vai ter mais ajuntamento, não vai ser como começou, né? Quando eles conheceram, e aí então fica difícil. As crianças sofrem muito, mas também os pais sofrem porque cometeram esse grande erro, né? De estar separando um do outro para resolver uma situação que eles não conseguem resolver. Só Deus conseguia resolver. Só Deus é quem pode resolver. Louvado seja Deus. O verdadeiro homem de Deus, né? A verdadeira pessoa, louvado seja Deus, ela enfrenta a vida, diz a palavra. Enfrenta a vida porque ele sabe que Deus vai dar a resposta. Lutas, provas, aflições, Jesus mesmo afirmou que não seria diferente. João 16:33. Os discípulos, inclusive, eram conscientes desse fato. 1 Pedro 4:12-16. Romanos 5:3.
O apóstolo Paulo dá-nos a receita bíblica para vencermos no dia da adversidade e perseverar na oração. Está registrado lá em Romanos 12, 12. A comunhão com o Senhor cultiva através da oração, muda no crente a sua visão acerca das coisas que o cercam. Quando você está em oração, você não tem o seu pensamento. O pensamento seu é mudado, o seu coração é mudado. Você chega aos pés do Senhor Jesus com o coração quebrado, contrito. Ali você se derrama diante dele, só você e ele. Louvado seja Deus. Você conta o seu problema, a sua história para ele. Senhor, estou aqui, só eu e o Senhor tenho certeza. Estou confiando que o Senhor pode me ajudar, porque eu estou assim, assim, assim. Você vai contar para ele, para Deus, em oração. Por isso nós não devemos buscar outro intermediário. Não, o nosso Deus é o bastante. Ele é o dono do universo, meu irmão. Ele é o dono dos céus, da terra, do mar, do firmamento. Ele é dono das estrelas. Ele é Senhor, Criador do sol, da lua, também das fontes das águas, dos mares, dos grandes peixes, dos grandes animais da terra. Enfim, Deus é o nosso Deus que nos criou, nos fez imagem e semelhança sua, diz a sua palavra. Louvado seja Deus. Os problemas e as circunstâncias contrárias não abatem a sua fé em Deus e a sua confiança firme de que Ele é poderoso para, louvado seja Deus, que caso não o livre, o fará da situação problemática vencedor, ou tornará o mal em bem. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28, Gênesis 50, 20. Nossa oração deve ser para que o Senhor nos abra os olhos para que possamos ver o invisível. Glória a Deus. Você sabia disso? Você tinha conhecimento dessa passagem bíblica e Deus falando conosco? Olha como é que Deus nos ensina. Nós vamos orar e Deus vai colocar no nosso coração que é possível, através dele, o impossível tornar possível para com a nossa vida. Ele vai também transformar os nossos olhos, a nossa visão, vai nos dar poder para que nós possamos ver o invisível. Louvado seja Deus. Nós vamos ver lá na frente, começar a sentir de Deus o toque do Espírito Santo que vai nos confortar, nos consolar, nos dizer, não, eu creio, eu acredito, eu creio, eu vou vencer, eu vou conseguir. Com Jesus tudo é possível. Olha aí a sua fé se acrescentando diante de Deus. Louvado seja Deus. Nossa oração deve ser para que o Senhor nos abra os olhos, para que possamos ver o invisível e assim pela fé descansar nele, sabendo que todas as coisas estão sob o seu domínio. Deus domina sobre a terra. Deus é o nosso Deus que tem poder em todas as formas. Louvado seja Deus. Ele é o nosso Deus glorioso e poderoso, né? Ele é também, louvado seja Deus, o Deus criador, sustentador do universo, redentor da humanidade. Ele é o nosso Senhor. Ele já basta. Não precisamos de intermediário. Ele enviou seu Filho para que se tornasse intermediário entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso intermediário. Através de Jesus, nós conseguimos a vitória que estamos precisando. Quando nós formos orar, aprenda que nós temos que estar em reverência, né? Nada de chapeuzinho, bonezinho, tira isso da cabeça, nada de ficar de camisetinha, né? Põe uma roupinha adequada. Você vai falar com o Supremo. Quando você vai entrar no fórum, vai falar com o doutor Juiz, o famoso homem da capa preta, né? Você pode entrar, você passa na portaria de bermuda, você passa na portaria de camiseta, a mulher passa na portaria de mini saia, ou então de blusinha, nem pensar. Não, você vai falar com uma autoridade maior da cidade, que é o juiz de direito, louvado seja Deus.
E por que então com o Senhor Supremo Criador do Universo, o nosso Deus Todo-Poderoso, quando nós vamos até Ele, nós vamos de qualquer jeito, não é? Nós vemos cenas por aí, louvado seja Deus, de pessoas orando, de joelho dobrado ali, se humilhando, muitas vezes até chorando, né? Isso muitas vezes é falta até de conhecimento de alguém nos explicar para ele. Glória a Deus, ou então ele também não está sentindo ainda o toque do Espírito Santo, ou se está sentindo, está rebeldeando. Ali está de camiseta, ali está de boné, não é? Tem uns, se tiver de chapéu, o chapéu já é muito grande, então já tira, mas se tiver de boné, ele vira o bico para trás, mas não tira. Devemos tirar, não é por nada não é uma regra, né? É só uma amostra da sua educação para com Deus, para com os homens. Louvado seja Deus, as mulheres bem cobertas, enfim, bem vestidas ali para não chamar atenção. Tudo isso é reverência diante de Deus. Isso Deus se agrada. E as bênçãos, então, caem como chuva, porque Ele sabe, Ele conhece. A Bíblia diz que Ele não olha para a nossa aparência, Ele olha para o nosso coração. Então Ele sabe da sua intenção. Sabe por que você está fazendo aquilo. Não é para se aparecer, mas é para você estar diante dEle. Por estar diante dEle é que você está fazendo isso. Louvado seja Deus. Todo crente, todo homem, toda mulher, todo idoso, todo jovem, todo adolescente deve saber que não se pode chegar à presença de Deus sem reverência, sem fé e sem santo temor. Quando o homem foi criado, Deus já era adorado e reverenciado pelos anjos. Olha aí. Antes de Deus nos criar, os anjos já o adoravam na beleza da sua santidade, diz a palavra. Aleluia. A reverência para com Deus é um princípio bíblico. Salmo 96, versículo 9. 132, versículo 7. Você pode conferir porque que se deve estar com reverência diante de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 10, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Todo relacionamento do homem com o Senhor deve levar em consideração a reverência que é devido, inclusive não somente na oração, mas também no seu serviço. Hebreus 12, 28, aonde quer que você esteja, você deve estar em reverência diante de Deus, porque Deus está ali, guardando a sua vida, Ele está ao redor, porque ao nosso derredor, ao redor do nosso corpo, ao nosso derredor, atrás do redor, estão os demônios, os anjos caídos, ansioso para nos pegar, para nos atacar. Quantas flechas são enviadas para o nosso corpo, flecha de discórdia, flecha de raiva, dardos inflamados, de pecados. E nós nem sentimos porque ao nosso redor tem um escudo. Louvado seja Deus, porque os anjos do Senhor, por causa da nossa reverência a Deus, estão acampados ao nosso redor, nos guardando e nos livrando por ordem de Deus. Por isso que nós devemos adorar só a Deus e mais ninguém. Ele já é o bastante, graças a Deus. Louvado seja Deus. Ele próprio, considerando que o Senhor, aleluia, é Deus, ele próprio espera esse tipo de atitude do homem. Eclesiastes capítulo 3, 14. Orar a Deus com fé, reverência e temor é falar com ele pelo novo e vivo caminho promovido por Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 20 e 22. E ajudado pelo Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27. Devemos orar com fé e com humildade, priorizando também o reino de Deus e seus valores eternos. Louvado seja Deus. Por isso, creia, Deus é contigo e Ele vai te abençoar grandemente cada dia mais. Fica com Deus, fica na paz.